O Vinícius Rodrigues Vieira, que é da cadeira de Relações Internacionais da AFAP, também está conosco. Ô Vinícius, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Boa tarde, mas eu sou Igor, não sou Vinícius, acho que está errado. Me perdoe. Então me passaram de forma equivocada aqui, faço a correção aqui no ar. Desculpa, Igor, por gentileza, seja bem-vindo agora oficialmente e eu não errando o seu nome, por favor. Nada, acontece, é um prazer estar aqui com vocês nesse dia que é basicamente histórico dentro da visão da humanidade e do ponto de vista de análise de comportamento de todos os governos. Igor, então eu vou lhe fazer o seguinte questionamento. Obviamente que nós estamos ainda sob o que aconteceu no Reino Unido hoje, esse último dia do funeral da Rainha Elizabeth II, as questões geopolíticas envolvidas agora no que será o trabalho agora da primeira-ministra Liz Truss, a questão europeia e a relação do Reino Unido com a Europa, a possibilidade, digamos, de o Reino Unido se esfacelar. Obviamente também o que pensa agora o rei Charles III, e a gente fez menção um pouco mais cedo aqui do papel da rainha nas conversas que teve com Margaret Thatcher em relação a um problema que o mundo estava incomodado, que era o apartheid na África do Sul. Mas agora o questionamento é sobre também qual será o papel do presidente Jair Bolsonaro, que atendendo a um convite do Reino Unido, foi ao funeral, mas já emendou uma viagem internacional a outra, vai fazer o discurso amanhã nas Nações Unidas, na abertura. Tradicionalmente o Brasil é quem faz essa abertura da Assembleia Geral da ONU. Que expectativa você tem, obviamente linkando todos esses fatos, do que pode ser o discurso do presidente Jair Bolsonaro, mas já vou incluir o que disse agora há pouco a Daniela. Esse papel da ONU, digamos, de ser esse fórum internacional de chefes de Estado, ou seja, de governos para discutir assuntos internacionais, mas que tem ficado muito à mercê de discursos para o público interno de cada chefe de Estado. Bom, são vários assuntos, mas é importante a gente falar isso. A professora Daniela falou com muita precisão alguns pontos, uns que eu sou a favor, outros que eu discordo. Agora, vamos fazer uma análise sobre o que vai acontecer no day after, né? Até hoje a gente está vendo esse morning, né? De fato, o mundo inteiro, né? Todos os chefes de Estado, até situações bastante inusitadas, como o imperador do Japão, Naruhito, que em tese não vai a funerais, esteve presente hoje. Então é realmente um momento muito ímpar dentro da sociedade. Agora, Liz Truss e também o rei Charles III terão dois pontos fundamentais para trabalhar dentro dos seus parceiros europeus. O primeiro é, em 2023, um referendo da Escócia sobre a sua independência, não sobre a independência de Estado. Eles até majoritariamente querem continuar sendo uma monarquia, mas não querem mais fazer parte do Reino Unido. Por um motivo muito simples, o Brexit os tirou da União Europeia e eles tinham seu maior parceiro de exportação era a União Europeia e os seus escoceses são majoritariamente pró-europeus. Paralelamente a isso, o Sinn Féin, que é o principal partido político irlandês, hoje tem fortes aderências tanto na Irlanda do Norte quanto na República da Irlanda. Então, um segundo momento seria, caso ocorra um voto pela independência da Escócia, a possibilidade da aderência do Reino Unido, da Irlanda do Norte, de se unificar novamente, é uma possibilidade real, tendo em vista que há problemas na parte de trabalho, na parte de produtos e serviços na região da Irlanda. Então, esse vai ser uma maneira que o Brexit, uma fratura que o Brexit deixou no Reino Unido e precisa ser adereçada de imediato. O outro ponto é como essa relação com os outros parceiros europeus, França, Espanha, Itália, a própria Alemanha, vai ser relacionada com o Reino Unido. Quando a gente faz uma análise de pontos sobre a exportação e importação de países, a França, a Alemanha, os países da União Europeia mostra-se uma relação comercial crescente no pós-pandemia, enquanto essa relação no Reino Unido ainda é muito baixa, infinitamente inferior, cerca de 8 pontos. Isso mostra que o efeito do Brexit é uma realidade. Agora, quando a gente traz isso para o Brasil, a gente tem algumas vantagens. O Reino Unido procura, sim, parceiros bilaterais, procura criar oportunidades, até porque faz parte
da campanha do pró-Brexit. Então, o Mercosul, o Brasil, pode ensaiar acordos comerciais específicos com o Reino Unido, como a gente viu acontecendo com a União Europeia, e deve se avançar, apesar de toda a circunstância ambiental. Agora, do meu ponto de vista, o presidente Jair Bolsonaro, nessa viagem e também nas Nações Unidas, tem uma excelente oportunidade, como o professor havia dito, de mostrar dados econômicos. Quando a gente faz uma análise de dados do FMI, o Brasil e o México são os países que aspectos inflacionários estão diminuindo e as expectativas de crescimento do PIB aumentam, majoritariamente pela exportação de commodities. O Brasil é um grande exportador de 2 produtos fundamentais, né? A gente tem minério de ferro, a gente tem cobre, a gente tem aço, a gente tem o próprio petróleo e seus derivados, e também o setor agropecuário. Então, todas as nossas exportações vêm subindo a questão brasileira do ponto de vista de crescimento do PIB. E isso, eu acho que esse vai ser uma grande oportunidade para o presidente Bolsonaro adereçar isso nas Nações Unidas. E agora, fazendo essa análise com a Daniele, e aí eu quero ser um pouco crítico desse ponto de vista, as Nações Unidas, elas não foram criadas, né, para colocar o mundo dos céus, mas impedir que as nações vão para o inferno. Isso é uma frase clássica, mas é uma realidade. E, de fato, ela tem vários problemas do ponto de vista de resolução. E os maiores problemas não são com os pequenos países. Quando a gente olha problemas relacionados ao leste europeu, as pequenas nações, o continente africano, o sudeste asiático, esses problemas até são mais fáceis de serem resolvidos. Agora, quando envolve membros do Conselho de Segurança da ONU, que tem poder de voto, essa situação se torna muito mais complexa. Lembrando que a estrutura de poder do Conselho de Segurança é uma estrutura ainda do final da década de 50, e a estrutura de poder real do mundo está completamente alterada. Então, outras nações hoje já deveriam fazer parte, não fazem, provavelmente não farão. Porém, acho que o ponto fundamental é as estruturas paralelas, como o Banco Mundial, FMI, são as principais estruturas de poder e que realmente têm força hoje em dia.